Brasil e Argentina sempre foram os expoentes do Mercosul, o nosso mercado comum do Sul, constituído lá em 1991 e que visava uma união de esforços regional no sentido de que os países tivessem uma cooperação maior, se tornassem mais produtivos, mais eficientes e mais competitivos no mercado internacional. Nos últimos tempos, o que nós temos visto é uma certa competição entre Brasil e Argentina e até uma diminuição no comércio regional, que havia aumentado substancialmente, graças ao Mercosul, mas este comércio bilateral tem diminuído e tem entrado um outro fator aqui na região que se chama China, com o qual a Argentina tem comercializado até de uma maneira mais intensa. Pois, a propósito do nosso Mercosul, do seu futuro, nós vamos conversar com o diretor de Operações Corporativas da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e das Américas, Dr. Rogério Lino. Bom dia. Bom dia, Jurandir. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que o senhor vê? Responder aí as questões do Mercosul. Como é que o senhor vê o futuro do nosso Mercosul diante dessas colocações preliminares aí que eu fiz? Jurandir, nós hoje estamos atravessando uma fase dentro do Mercosul mais política do que comercial, infelizmente. Porque o bloco ele teve a finalidade, quando foi criado, de fomentar negócios entre os países do Mercosul e, consequentemente, com outros países de outros blocos, a exemplo da União Europeia, Estados Unidos e Aliança do Pacífico, inclusive. Mas o que nós estamos vendo nos últimos tempos são divergências políticas e que estão diretamente afetando os empresários locais, seja da Argentina, seja do Brasil, do Uruguai, da Venezuela, do Paraguai, e o que está causando uma certa preocupação e, imagino, uma tensão por parte dos empresários também. Isso significa que os atuais governos dos países da região não estão levando adiante os pressupostos que embasaram o Mercosul. De fato, é isso que a gente vem enxergando, né? Infelizmente, repito que a questão ideológica e política está sendo sobreposta em relação aos interesses comerciais. Do ponto de vista comercial, nós não temos muito o que reclamar, porque as vendas e as exportações brasileiras e de outros países, elas continuam, ainda que de forma não satisfatória, mas continuam em operação. Em 2014, nós tivemos uma pequena queda em relação às exportações brasileiras para a União Europeia, e nós estávamos na casa dos 98 bilhões de dólares em 2013 e caímos para 88 bilhões de dólares em 2014. Lógico que você tem um aspecto de mercado, tem um pouco da crise europeia, mas poderíamos potencializar muito esse volume de negócios desses blocos se nós partíssemos para o lado operacional, ou seja, de fomentar e desenvolver a parte comercial entre os blocos. Pois é, a propósito, o senhor falou na União Europeia. Pelo que tudo indica, o Brasil teria condições de firmar um acordo de livre comércio com a União Europeia, algo que já vem sendo tratado aí há algum tempo. Porém, este acordo fica preso ao Mercosul, tendo em vista que o Brasil, como membro do Mercosul, não pode firmar um tratado isoladamente. Precisa da participação dos demais parceiros. E o que se vê é que os demais parceiros não têm as condições do Brasil para firmar esse contrato. E com isso o Brasil acaba perdendo essa oportunidade. O que lhe parece esse aspecto? De fato, isso é uma realidade, né? Esse é um dos questionamentos, Jurandir, e o próprio Paraguai, o presidente do Paraguai, o presidente do Uruguai, sempre vem colocando à tona as reuniões que são realizadas no bloco, né? Ter um pouco dessa liberdade para que você possa fazer negociações bilaterais no primeiro momento e que possa se estender depois para o bloco. O Brasil ele teria todas as oportunidades, já vem desde o ano passado,
eu mesmo participei em reuniões com deputados e governantes da Alemanha, da Bélgica, e pessoas que estão interessadas em fazer um primeiro momento um trabalho com o Brasil para se expandir para o Mercosul, até que se avalie essas questões de ordem política. Mas isso não vem acontecendo. O Brasil, ele capitaneia, ele tem a liderança do bloco, e com isso incumbe a responsabilidade de ou firmar um acordo com todos, ou então não dar prosseguimento a um acordo isolado. Pois é, mas poderia aproveitar justamente essas sugestões aí de Paraguai e Uruguai, que por sinal são os membros mais fracos do Mercosul, para que houvesse a possibilidade de acordos em separado, né? E depois, então, a busca de integração dos demais. Sem dúvida alguma. Por exemplo, nós temos a obrigação, pelo menos, como bloco, de sentar com a Aliança do Pacífico, que nós já fomos convidados para entender um pouco essa relação comercial e melhorar até a nossa logística. Porque as exportações hoje que nós fazemos para a China, é muito mais lógico você fazer isso pelo Pacífico do que pelo Atlântico. Sim. Né? Então, até por uma questão econômica. Porém, como nós não temos esse acordo com a Aliança do Pacífico, acaba interrompendo. Da mesma forma, nós vamos ficar estagnados esse ano de 2015 em relação à União Europeia. Por que isso? Porque o bloco da União Europeia não vai fazer negócio com o Mercosul enquanto não tiver uma definição política dentro da Argentina, que são as eleições que nós teremos em outubro. Então isso é inevitável. Esse ano de 2015, nós não teremos nenhum acordo com a União Europeia, o que é um grande prejuízo para o bloco, porque justamente na hora que o Banco Central Europeu está injetando mais de 1 trilhão de euros para fomentar a economia local. E nós vamos perder um pouco dessa fatia. Diante desse quadro, como é que o senhor vê o futuro do Mercosul? O Mercosul, do ponto de vista comercial, Jurandir, eu tenho convicção que ele funciona. Poderia funcionar muito melhor se não fossem as questões políticas. O que nós esperamos é que, com toda essa movimentação que está havendo na América Latina, especificamente em Brasil, Venezuela, e que atinge diretamente o aspecto econômico desses países, possam solucionar essas questões políticas de forma interna e dar liberdade comercial para o Mercosul. O Mercosul tem que ser criado um comitê gestor de pessoas que trabalham e conhecem sobre exportações e relações internacionais, para que o bloco possa desenvolver o seu papel comercial, não mais político. Essa é a solução principal para que a gente possa progredir com o Mercosul. Tá certo. Dr. Rogério Lino, diretor de operações corporativas da Câmara da Indústria e Comércio do Mercosul e das Américas, muito obrigado por sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Guaíba. Um bom dia. Bom dia, Jurandir. Um bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Um abraço. E você acompanha a seguir a visão de um diplomata do Itamaraty sobre a crise na Venezuela.